Convidamos para a segunda mesa de debates com o tema Lei das Estatais, o fim do contrato administrativo clássico, o professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo, Jacinto Arruda Câmara. Professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, André Rosílio. A professora de Direito Administrativo da PUC São Paulo e assessora jurídica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Cristiane Stropa. Convidamos como mediadora deste painel a auditora substituta de conselheiro Silvia Monteiro. Com a palavra, a doutora Silvia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao primeiro Seminário de Direito Administrativo, intitulado Contratações Públicas em Tempos de Incerteza, Inovações Legislativas e Segurança Jurídica. Agora, a mesa 2 vai trazer um assunto muito atual. A Lei das Estatais, o fim do contrato administrativo clássico. Agradeço os palestrantes por esse assunto muito importante e dividir conosco conhecimento tão valoroso. Eu vou passar primeiro, inicialmente, a um rápido, breve currículo dos palestrantes. Dr. Jacinto Arruda Câmara, graduação em Direito, fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor, doutor da PUC, é professor do programa de pós-graduação Lato Sensu, da FGV Direito, São Paulo, tem experiência concentrada na área de Direito Público Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: concessões, regulação, serviços públicos, telecomunicações, PPP, licitações e contratos administrativos. Dr. André Rosílio, doutor em Direito Administrativo pela USP, professor de pós-graduação Lato Sensu em Direito Econômico da FGV Direito, São Paulo, coordenador do curso de Direito Público da Sociedade Brasileira de Direito Público, mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito, São Paulo, e tem experiência na área de Direito Público. Doutora Cristiane de Carvalho Stropa, assessora de gabinete na Assessoria Jurídica de Controle Externo do TCM de São Paulo, graduada em Direito pelo Centro Universitário Soares de Arrocha de Marília, é mestre em Direito pela PUC São Paulo, atualmente é professora de Direito Administrativo da PUC de São Paulo e professora titular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Constitucional e Municipal. Agora, usando da mesma gentileza que o doutor Rafael usou na mesa 1, eu passo a palavra para a nossa moça, doutora Cristiane Stropa. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite, principalmente por poder participar de uma mesa com tão brilhantes colegas. Vamos entrar direto ao tema, porque é um tema novo, né? É uma discussão que não encontra ainda muito reflexo profundo de estudo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Então, a minha ideia foi trazer alguns pontos, não tentar fechar exatamente todos os pontos com relação aos contratos na lei das estatais, mas trazer aqueles pontos que eu acho que poderiam suscitar alguns debates interessantes. Então, para um início, lembrar que, se a questão envolve os contratos administrativos clássicos,
O que poderíamos entender por um contrato administrativo clássico? Existem correntes doutrinárias, mas a corrente que, pelo menos o ordenamento jurídico brasileiro, mais se filia, é de que é uma espécie de um gênero contrato, onde esse regime de direito público ele derroga e exorbita o direito comum, que seria o direito privado. E isso está representado na Lei 8.666, basicamente nos artigos 58, que são as chamadas cláusulas extravagantes ou exorbitantes, e no artigo 59, que fala da invalidação ou anulação do contrato. Bom, eu enumerei aqui quais são esses incisos do artigo 58 e do 59, mas a minha ideia não é necessariamente rebater todos esses pontos na lei das estatais, mas sim, talvez, tangenciar alguns deles. Começo por fazer uma provocação ainda anterior à ideia de formalização de um contrato da lei das estatais, que é o ato de homologação. Por isso, trouxe aqui a descrição dos artigos 60, 61 e 62 da lei das estatais. Bom, o que nós temos de diferente com relação à lei 8.666? Na lei das estatais, a homologação ela implica a constituição de direito relativo à celebração de contrato em favor do licitante vencedor. É interessante dizer que a lei das estatais não faz referência ao instituto da adjudicação. Penso eu que isso não gera nenhuma consequência, porque, no meu modo de ver, a adjudicação estaria implícita a partir do momento que a autoridade homologa o procedimento licitatório. A homologação, há um interessante acórdão do TCU, falando sobre a homologação, ela implica dizer que a autoridade, quando homologa, ela ratifica o processo. Inclusive, ela acaba chamando para ela os vícios do processo. Por isso que seria de todo pertinente que, previamente a um ato homologatório, houvesse uma análise desse processo para verificação ou não de vício. Só que, na Lei 8.666, a homologação, bem como a adjudicação, não geram direito à contratação. Por isso é uma brincadeira que quem milita na área sempre diz, você ganhou a licitação, mas não quer dizer que você vai formalizar um contrato. Entre ganhar uma licitação e formalizar um contrato, pode acontecer muita coisa para a administração e esse interesse mudar. E ela se vê compelida a ter que extinguir esse processo licitatório. Só que o que muda agora? A homologação vira um direito. A doutrina, os poucos autores que já comentaram a lei das estatais, chegam a dizer que esse direito, se não exercido pelo adjudicatário, ele se transformaria em indenização. Eu teria que indenizar, porque, afinal, ele tem um direito subjetivo. Acontece que eu vou um pouco mais longe. O problema, para mim, não é transformar esse direito em indenização, com entendimento com o qual eu concordo. Mas o que eu vejo é que talvez a administração não possa mais revogar, uma vez homologado. A redação do artigo 62 me dá essa ideia, porque me parece que, a partir do momento que eu tenho o fecho do processo licitatório, a autoridade poderia tomar 3 decisões para encerramento. Ou ela homologa, ou ela revoga, ou ela anula. Se ela tomar a decisão de revogação, tudo bem, ela vai ter que garantir, contraditória pela defesa, toda uma previsão legal com relação a isso. Mas, e se ela não tomar essa decisão? E se ela homologar? A partir do momento que ela homologa, esse adjudicatário passa a ter o direito à contratação. E, no meu modo de ver, isso restringe a competência da administração. Ela não mais poderia revogar. Na verdade, ela teria que desapropriar. É o que a doutrina chama de revogação expropriatória. Porque eu não estou falando mais da possibilidade de um exercício de uma competência discricionária. Então, é alguma coisa que eu não vi ainda a doutrina se posicionar, mas talvez nós tenhamos que mudar esse entendimento. Quer dizer, não vale só indenizar. Indenizar eu concordo, até porque, se eu for expropriar o direito, eu também teria que indenizar. Mas eu entendo que não é só revogar, eu não poderia mais revogar. É como se eu tivesse um momento para revogar. A partir daquele momento, eu não poderia mais revogar. Eu teria que expropriar esse direito. E aí verificar qual é a competente indenização. Então, por isso, só transcrevi aqui as demais posições dos artigos e coloquei essa pergunta, se é possível revogar a licitação antes da formalização contratual. Eu entendo que não. Revogar não, a não ser que você entenda,
por essa classificação que a doutrina faz da revogação expropriatória. Aí sim, mas ela é mais modalidade de expropriação do que, basicamente, uma revogação no exercício de uma competência discricionária. A partir do momento que nós temos a formalização da relação contratual, a grande novidade, não sei não se é tão novidade assim, mas, teoricamente, é o que a doutrina tem dito, de novidade da lei, é o regime jurídico desse contrato. A redação do artigo 68 da Lei 13.303 é bem diferente da redação do artigo 54 da Lei 8.666. Eu não nego isso. Mas esse fato de dizer que este contrato administrativo se regula pelas suas cláusulas, pelo disposto nessa lei, pelos preceitos de direito privado, faz com que eu possa classificar esse contrato como privado? É a pergunta que eu formalizo. Eu entendo que não. Se ele fosse um contrato puramente privado, eu não precisaria dessa lei. Eu sempre adotei, com relação à classificação dos contratos, uma classificação dada pelo Antônio Carlos Cinta do Amaral, onde ele diz: os contratos da administração se dividem em 3. Contratos administrativos típicos, atípicos e, na época, os chamados contratos privados, que são formalizados pela lei das estatais no exercício das suas atividades fim. Mas aí eram puros contratos privados, regidos pelo Código Civil, não eram regidos pela Lei 8.666. Mas agora eu tenho toda uma legislação disciplinando regras. E não é só isso, eu não tenho incidência de cláusula exorbitante, isso eu não tenho dúvida, mas há toda uma autonomia ainda limitada, sim, limitada pela lei, mas existe autonomia na tipificação das infrações, na enumeração dos casos de rescisão de contrato e na elaboração da matriz de risco. Isso não é pactuado com o licitante ou com o futuro contratado. Isso é colocado pela administração. Então, será que, efetivamente, este contrato é um contrato privado? Não, eu ouso dizer que ele é um contrato administrativo especial. Ele é um contrato administrativo sui generis. Eu não consigo classificá-lo como um contrato privado. Eu entendo que ele tem uma incidência muito maior de regras privadas, né, porque, senão, ele seria um contrato administrativo atípico. Esse já é regido pela Lei 8.666, artigo 62, parágrafo 4º. Mas não é de contrato administrativo atípico que nós estamos a falar, porque o atípico também tem a possibilidade de previsão de cláusula exorbitante. Aqui não há cláusula exorbitante. Se pauta por uma consensualidade, que é uma tendência na doutrina. Por isso que eu não sei se essa ideia trazida pela lei das estatais é uma ideia tão nova assim. Na verdade, no meu modo de ver, é um reflexo daquilo que a doutrina já vem discutindo, que é a ideia do pacto, do acordo. E que a fixação de cláusula exorbitante, ela não protege o interesse público, né? Foi falado aqui na primeira mesa o que é esse interesse público. Então, é muito fácil, é só invocar. Olha, eu tenho cláusula exorbitante, eu vou te impor porque eu estou defendendo o interesse público. Mas, na verdade, ninguém entende muito bem o que é esse interesse público. Então, há tempos, a doutrina já diz. Por que não podemos abrir mão dessas cláusulas ou negociá-las? Então, no meu modo de ver, a lei das estatais só reforça esse entendimento doutrinário. O terceiro aspecto é com relação à duração, né? O artigo 71 é muito claro, seria o correspondente no artigo 57 da Lei 8.666, em dizer que essa duração dos contratos regidos por essa lei não excederá 5 anos. E celebra 2 hipóteses de exceção. E, no seu parágrafo único, diz: não há contrato por prazo indeterminado, também na mesma linha da Lei 8.666. A questão que eu coloco é possível prorrogar ou é possível estender estes contratos? São coisas diferentes. Eu entendo que prorrogar não é possível, não há competência para que uma estatal prorrogue o contrato. O prazo máximo é 5 anos, salvo as hipóteses expressamente previstas na lei. Mas, saiu dessas hipóteses, o meu entendimento é que ela não tem competência. Mas uma questão muito interessante que me foi colocada até num curso que ministrei na Sabesp sobre a lei, é que eles não têm contratos, às vezes, com 5 anos, têm contratos com prazos inferiores. E como é que eles vão fazer? Como é que eles poderiam fazer esse contrato de 2 anos ou 2 anos e meio? Poderia virar 5 anos, mas isso não é prorrogação? Veja, por que não podemos resgatar o Instituto da Extensão? A lei, ela não diz que o contrato dura 5 anos. Ela diz que a duração não excederá 5 anos. Ele colocou 5 anos como um marco máximo de vigência do contrato, mas ele não diz que, necessariamente, ele precisa, de início, já durar 5 anos. Então, no meu modo de ver, nós
até os regulamentos internos, com base na própria lei, poderiam resgatar o Instituto da Extensão. Eu poderia fazer contratos com prazo de vigência menor que 5 e estender estes contratos até o prazo máximo de 5 anos. E isso não estaria ferindo a regra de não prorrogação. O que eu não posso é, fora das hipóteses legais, pelo menos no meu modo de ver, prorrogar a vigência além desse prazo máximo que a lei colocou, que é de 5 anos. Mas a doutrina não tem um posicionamento único. Então, a minha ideia aqui é fomentar mesmo o debate. Um outro ponto está relacionado à sanção. Não a todas as sanções, eu peguei um tópico específico, que está previsto lá no artigo 75, quando ele diz que a administração convocará o licitante vencedor ou destinatário da contratação por dispensa ou inexigibilidade para assinar o termo de contrato, sob pena de decadência do direito à contratação. A pergunta que eu faço é possível punir o adjudicatário pela não assinatura do contrato? Já existe divergência também na doutrina. Há quem diga, sim, não há problema nenhum, eu poderia punir. O fato da administração não ter previsto essa possibilidade de punição não exclui da administração essa competência. Eu não concordo. Eu entendo que, se ela quisesse punir, ela deveria ter dito expressamente. E qual é a lógica do meu raciocínio? A lógica está relacionada exatamente ao efeito da homologação. Se a homologação gera um direito, para que haja a formalização da relação contratual, o travamento da relação jurídica, eu preciso que o adjudicatário formalize o contrato, que ele aceite. Ele tem todo o direito de não aceitar. Isso, na teoria de extinção de ato administrativo, é a recusa. Eu me recuso, eu não quero. Neste caso, qual é a sanção que ele tem? A decadência. Ele perde o direito à contratação, porque este ato decai, este ato caduca. A teoria de extinção do ato administrativo já explica isso. Então, por isso que eu entendo que não cabe outra sanção, porque é o direito que ele tem. Então, eu não poderia puni-lo por isso. O que a doutrina vai discutir é o seguinte, e os demais classificados? Porque eu posso chamar aqui os demais classificados. Poderia punir? Aí eu ainda não tenho uma posição formada, porque os demais classificados não têm esse direito à contratação. O único que tem o direito à contratação é o vencedor da competição. Então, no caso de um segundo colocado aceitar formalizar, e, no momento da formalização, ele não concordar, por algum motivo que não venha a ser aceito pela administração, talvez aí caiba algum tipo de sanção, até pelo transtorno que ele causou à administração. Mas o primeiro colocado, eu entendo que não é possível. A sanção é essa que está aqui. Ele perde o direito à contratação. Só que é um direito que ele tem. Ele pode abrir mão da não formalização da relação contratual. Eu sei que isso é polêmico, não há ainda grandes colocações com relação ao tema. As obras que tem, elas são muito incipientes, porque a lei é muito nova. Nós não temos ainda contratos formalizados, até para vermos na prática como é que isso vai ser solucionado. Por isso que eu intento aqui é polemizar mesmo. O último ponto que eu trago é com relação à responsabilidade. O artigo 76, essa é também uma novidade da legislação, ela diz que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, uma redação muito similar ao que está na Lei 866, mas a diferença está na parte final. Independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Se faz incidir aqui a ideia da responsabilidade objetiva. Então, não há necessidade de demonstração de dolo ou culpa, é a diferença. A Lei 866, eu preciso demonstrar dolo ou culpa, senão eu não tenho como responsabilizar o contratado. A pergunta que eu coloco é, mas eu poderia admitir hipóteses atenuantes ou excludentes de responsabilidade se o contratado demonstrar que foi diligente na sua atuação, fazendo até um pouco de paralelo com a lei anticorrupção. A lei anticorrupção também é responsabilidade objetiva, mas se a empresa demonstrar que ela fez tudo o que estava ao seu alcance, isso vai ter alguma consequência positiva para ela. Será que aqui também nós não teríamos que trazer essa ideia? Porque o que me preocupa é que a manutenção desse entendimento de que não cabe nenhum tipo de atenuante ou excludente invoca a ideia da teoria do risco integral.
A teoria do risco integral, na teoria da responsabilidade do Estado, ela é exceção, ela não é regra. O que é regra aqui é a chamada teoria do risco administrativo, que aceita a hipótese de atenuantes excludentes de responsabilidade. Então, eu entendo que a lógica é boa, porque vai fazer com que o contratado seja mais diligente. Mas isso não significa que ele não possa alegar algum fato que vai fazer com que a administração aceite por verificar que ele foi diligente. Quer dizer, ele tomou todas as precauções necessárias e, mesmo assim, houve o dano. Então, e tudo está relacionado à questão da motivação, quer dizer, essa reformulação da lei de introdução ao direito, ela está diretamente relacionada ao tema que nós estamos trazendo aqui. Porque a administração, para punir, vai ter que motivar, não é por simplesmente fazer uma aplicação literal da legislação. Bom, com isso eu encerro, até para possibilitar o debate. Muito obrigada. Agradeço, professora Cristiane. Passo a palavra agora ao doutor André Rosilho. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Eu queria, primeiro, agradecer o convite do Tribunal de Contas do Estado para participar desse evento. Eu faço na pessoa da doutora Bibiana. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje, para discutir um tema muito, muito relevante, um advento legislativo surgiu em 2016, é algo muito recente, com potencial de transformador grande na dinâmica da administração pública contemporânea, e de fazer isso na presença aqui dos professores, da professora Cristiane Stroppa e do professor Jacinto. É um privilégio bastante grande, fico muito contente de estar aqui hoje. E a ideia é discutir uma provocação, né? Na verdade, tentar fornecer subsídios para uma pergunta bastante provocativa: se a lei das estatais teria ou não, de algum modo, colocado um fim ao contrato administrativo clássico. A minha ideia foi tentar trazer subsídios para responder essa pergunta, ou talvez diretrizes para responder essa pergunta, a partir de uma contextualização um pouco mais ampla da lei das estatais e das grandes mudanças que a lei das estatais trouxe. Essa possível mudança trazida pela lei das estatais, de trazer algum impacto sobre o contrato administrativo clássico, uma das grandes, talvez, mudanças trazidas pela lei das estatais, e se insere num contexto mais amplo. Como a lei é bastante nova, acho que faz sentido a gente passar um pouco por essas grandes diretrizes de mudanças da lei, contextualizando um pouco aonde se situa, né, esse debate sobre o suposto fim do contrato administrativo clássico. Um primeiro grande eixo de mudança promovido pela lei das estatais, isso aqui é uma simplificação, viu? Essas grandes diretrizes de mudanças trazidas pela lei, talvez seja uma simplificação excessiva, mas, enfim, assim como eu acho que daria para visualizar o processo de mudança trazido pela lei. Uma primeira grande mudança é o afastamento, pela lei das estatais, de uma dicotomia bastante clássica na doutrina entre empresa estatal prestadora de serviço público e empresa estatal exploradora de atividade econômica. Uma dicotomia que, inclusive, teve influência sobre a Constituição Federal. Enfim, para a lei das estatais, essa dicotomia ela não é relevante. A lei das estatais se refere à empresa pública, à sociedade de economia mista, e tanto faz para a lei se ela é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Ela se refere às empresas que exploram atividade econômica, inclusive aquelas em que haja monopólio da União e que envolvam algum tipo de prestação de serviço público. Para a legislação, portanto, essa dicotomia não é relevante para a definição de um regime jurídico específico, enfim. E essa alteração da lei das estatais, essa mudança promovida pela lei das estatais, parece fazer algum sentido. A doutrina vinha criticando muito essa dicotomia serviço público, exploração de atividade econômica. Parece fazer bastante sentido o fim dessa dicotomia para fins de definição de regime jurídico, porque, hoje em dia, é possível, há casos em que serviço público é prestado, inclusive, em ambiente de competição. Então, a meu ver, andou bem a lei ao não considerar como muito relevante essa distinção classicamente feita pela doutrina administrativista no Brasil. Esse, então, seria um primeiro grande eixo de mudança, né, promovido pela lei das estatais. O segundo,
que acho que vale a pena destacar, é um robustecimento de regras de governança das empresas estatais e de transparência. A lei dedica bastante espaço para isso, trazendo regras que procuram, de algum modo, lidar com uma tensão que é, de certa forma, inerente às empresas estatais. A empresa estatal é Estado, evidentemente, mas é também empresa. E pode ser que os objetivos perseguidos pela empresa, enquanto empresa, se oponham a uma função, talvez, pública, ou, enfim, ao aspecto estatal da empresa, né? Pode ser que haja alguma tensão entre esses dois polos que convivem dentro da empresa estatal, e a lei procura trazer diretrizes para harmonizar, talvez, essa tensão que é inerente às empresas estatais. Então, uma das diretrizes que consta da lei das empresas estatais é a de que é preciso explicitar com mais clareza o interesse público que está na origem e que motiva a atuação da empresa estatal. E a lei procura deixar bastante claro que o interesse público ele é atendido quando há um alinhamento entre os objetivos da empresa estatal, que consta lá do seu objeto social, com os objetivos das políticas públicas do setor, das políticas públicas que pautam, de alguma maneira, a atuação da empresa estatal. Se houvesse alinhamento, atende-se ao interesse público. A gente consegue imaginar um pouco da preocupação que talvez estivesse por trás, que talvez tenha motivado o legislador a prever normas com esse teor. Na experiência recente, não só na experiência recente, mas, enfim, há casos em que empresas estatais, de algum modo, foram conduzidas pelos acionistas controladores ou pelo Estado, né, como acionista controlador, de modo a atender interesse público, sim, a medidas de interesse público, mas talvez medidas de interesse público não tivessem estritamente conectadas com os objetivos sociais da empresa. Aqui, para citar um caso bastante emblemático, muito debatido, é o caso da Petrobras, que, de uma certa maneira, foi induzida, de alguma forma, a tomar medidas voltadas a fazer controle inflacionário, que é certamente uma medida de interesse público, mas não tem exatamente a ver com o tipo de atividade prestada pela empresa. Esse é um caso bastante emblemático. Talvez essa seja uma preocupação que tivesse por trás que tivesse motivado o legislador a prever esse tipo de regra de governança e de transparência na atuação das empresas estatais. E a lei também procurou fortalecer controles internos das companhias. Um terceiro eixo de mudança promovido pela lei das empresas estatais, bastante importante, é talvez a criação de um regime de licitação para empresas estatais próximo ou muito influenciado pelas normas do regime diferenciado de contratações. A lei do RDC é de 2011, a lei 12.462 de 2011. Lendo as normas de licitação da lei das estatais, é fácil de perceber algumas influências ou características da lei que são similares à lei do RDC. Eu cito aqui alguns exemplos em que essa aproximação fica mais evidente. Logo no início das regras sobre licitações na lei das estatais, tem uma disposição no artigo 31 falando que a proposta mais vantajosa para a empresa estatal contratante, com base nessa lei, deve levar em conta o ciclo de vida do objeto. Então, de alguma maneira, a administração, quando for contratar, nesse caso, deve levar em conta, fazer uma análise de custo-benefício, mitigando, em alguma medida, o valor ou o peso do menor preço na definição da melhor proposta. Essa diretriz de análise de custo-benefício também está prevista na lei do regime diferenciado de contratações. Um outro ponto que parece haver uma aproximação da lei das estatais com o regime jurídico da lei do RDC, é a incorporação de critérios que vinham sendo utilizados pelo Tribunal de Contas da União para definição, para aferição de sobrepreço. Tem um dispositivo na lei das estatais que procura dizer que sobrepreço nas licitações deve ser aferido por meio de orçamentos de referência. Então, uma comparação entre o valor orçado pela administração pública e da proposta aceita, né, numa licitação, a comparação desses valores com valores de tabelas de referência, especialmente das tabelas SICRO e SINAP, para rodovias e para obras em geral. Essa comparação com as tabelas de referência
muito utilizadas, né? Esse parâmetro tem sido muito utilizado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e, de uma certa forma, foi incorporado pela lei do RDC e está presente aqui também na lei das empresas estatais. Está lá no artigo 31, parágrafos 1º e 2º. Outro ponto da lei das estatais que denota essa aproximação é a regra de que o orçamento da empresa estatal, numa licitação, é sigiloso. Sigiloso para os licitantes em geral, né? Não sigiloso para os órgãos de controle. Isso não significa também dizer que a administração não fará um orçamento. Fará um orçamento, sim, só que ele será sigiloso para os licitantes. Isso como regra, né? Algo que também foi previsto pela primeira vez na lei do regime diferenciado de contratações. Outro aspecto que é próximo da lei do RDC é a previsão do regime de execução contratual, contratação integrada, no qual o licitante fica responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo. A elaboração desses dois projetos fica a cargo do contratado no regime da contratação integrada, algo que também estava inicialmente previsto na lei do RDC. Isso na lei das estatais está no artigo 42, salvo engano. E uma peculiaridade da lei das estatais é que está previsto que todas as empresas devem ter regulamentos internos de licitações e contratos ajustados, né, às previsões gerais da lei. Então, minudenciando aspectos da lei ou com previsões que não conflitem com o regime geral de licitações e contratos previstos pelo diploma. Esse é o terceiro grande eixo de talvez, reforma proposto pela lei das estatais. Mas o quarto dialoga diretamente com a pergunta objeto desse painel. Talvez esse grande eixo possa ser definido como uma mitigação de um discurso legal de prerrogativas da administração pública em matéria contratual. E aqui já tem um posicionamento meu com relação à provocação, né? Se há um fim do contrato administrativo clássico, talvez essa frase já dê a entender que não se possa exatamente falar no fim, mas talvez numa mitigação de um discurso legal, algo que está previsto no plano da legislação. A Lei Geral de Licitações e Contratos, a Lei 8.666, tem um discurso bastante forte, segundo o qual a administração teria uma série de prerrogativas, que foram trazidas pela professora Cristiane, e três das principais é a possibilidade de modificar unilateralmente contratos, a possibilidade de rescindir unilateralmente contratos e de aplicar sanções por inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado. Essas são as três principais categorias, né, de prerrogativas da administração pública numa contratação. Vou focar aqui em uma delas, especialmente a rescisão unilateral dos contratos, para tentar demonstrar que talvez faça sentido essa provocação de que não se pode propriamente falar no fim do contrato administrativo clássico, mas uma mitigação de um discurso legal em prol de prerrogativas da administração pública. Olhando o modo como a Lei 8.666 tratou da rescisão unilateral de contratos, há um dispositivo que prevê a rescisão unilateral e vários casos, hipóteses em que ilustrariam situações em que a rescisão unilateral seria cabível. Por exemplo, a paralisação da obra ou serviço sem justa causa e o não cumprimento de cláusulas contratuais. Essas são duas das hipóteses. A rescisão unilateral tem que ser precedida de uma autorização escrita da autoridade competente e portanto, uma prerrogativa da administração pública, um ato lícito, que licitamente pode ser praticado pela administração pública, a rescisão unilateral. Na lei das estatais, não há previsão de rescisão unilateral de contrato pela empresa contratante. Essa hipótese não está prevista na lei das estatais, o que daria a entender, portanto, que não é possível a rescisão unilateral no ambiente da lei das estatais. O que a lei faz é dizer que a rescisão unilateral, a rescisão do contrato, as causas de rescisão do contrato são cláusulas necessárias dos contratos. Os contratos têm que prever hipóteses em que ele pode ser rescindido, jogando, portanto, para o contrato a disciplina jurídica da rescisão contratual, atribuindo esse papel ao contrato. A única menção que consta da lei sobre rescisão contratual
para além dessa que diz que o contrato deve prever hipótese de rescisão contratual, está no artigo 82, parágrafo 1º, que afirma que a administração pode rescindir o contrato em caso de atraso injustificado na sua execução. E é isso que consta da lei sobre o tema. E aí vem a dúvida, né? A lei das estatais, não prevendo a rescisão unilateral do contrato, promoveu mesmo uma modificação radical no regime contratual no que tange a rescisão de contratos? Talvez não. Mesmo se a gente levar em consideração a hipótese mais marcante de rescisão unilateral de contratos da Lei 8.666, que é a rescisão por razão de interesse público, em que não tem um descumprimento contratual por parte do contratado. E está claro, né, que a administração, ela própria, decidindo, por razões de interesse público, rescindir o contrato. A administração não é tão livre assim, se a gente for olhar a prática da implementação da 8.666, não é tão livre assim para rescindir o contrato. Contratações entre particulares, e aí não falando de contratos administrativos, qual que é a regra para a indenização de lucros cessantes, por exemplo? Em contratos particulares, só é cabível a indenização de lucros cessantes se houver a prática de um ato ilícito. Logo, pressupõe a existência de um ato ilícito para a indenização por lucros cessantes. Só que, no ambiente da Lei 8.666, mesmo sendo a rescisão unilateral, por razão de interesse público, um ato lícito, e, portanto, uma prerrogativa da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, com uma jurisprudência reiterada, que é cabível, em caso de rescisão unilateral do contrato por razão de interesse público, indenização do particular por lucros cessantes. Aí vem a dúvida, bom, mas se não houve a prática de um ato ilícito, como é que, por que seria cabível, então, o ressarcimento do particular de uma expectativa de ganho futuro, caso o contrato viesse a ser executado na sua integralidade? Essa jurisprudência do STJ dá a entender que, mesmo no regime jurídico da Lei 8.666, não havia, portanto, um poder tão amplo assim da administração pública, no caso, para rescindir unilateralmente contratos. Então, essas prerrogativas da administração pública talvez não fossem tão fortes assim. E o que leva, e a partir desse diagnóstico, o que a gente pode talvez cogitar é que a lei das estatais não tenha propriamente mudado a prática em contratos administrativos. Talvez tenha feito um mero ajuste da prática à descrição legal. Então, o que ela talvez tenha atacado é mais o discurso da lei em prol de prerrogativas muito fortes da administração pública, mas, na prática, os efeitos práticos talvez não sejam tão dramáticos assim. Talvez seja mais um ajuste do que a lei diz com a realidade da administração pública. Acho que era essa a provocação que eu queria trazer aqui para vocês, deixando o tema para ser discutido eventualmente em mais detalhes, né, com questões, mais pontualmente no debate. Obrigado. Agradeço, doutor André Rosilho, e agora eu passo a palavra ao doutor Jacinto Arruda Câmara. Bom dia. Doutora Silvia Monteiro, muito obrigado pela apresentação. É uma satisfação grande, e sobre ser uma satisfação, uma honra estar aqui presente nesse primeiro evento, primeiro seminário de Direito Administrativo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso não é pouca coisa, não. Espero que minha participação não ajude a ser o primeiro e único, né? E que continue com iniciativas desse porte. Satisfação, em primeiro lugar, por estar numa mesa especialmente cara para mim, porque reúne pessoas que eu gosto muito e respeito bastante. A professora Cristiane Stropa, minha amiga de longa data, eu não vou revelar, Cristiane pode ficar tranquilo, desde quando nós nos conhecemos, mas faz muito tempo, desde que eu cheguei aqui em São Paulo para fazer mestrado. Não vou revelar a data, Cristiane, fique tranquilo, que eu a conheço, nós somos colegas de PUC, de docência, uma professora queridíssima dos alunos, isso revela
todo o seu comprometimento com a docência, toda a qualidade na sua exposição, que ela demonstrou aqui rapidamente, em 15 minutos, com muita objetividade. E o André Rosilho, esse eu poderia ter revelado há quanto tempo eu conheço, se fosse desde que ele nasceu, seria pouco tempo, né? É um jovem acadêmico, talentosíssimo, os trabalhos dele de mestrado e doutorado são recomendáveis, inclusive a atividade que boa parte do auditório, suponho, desenvolva, né? Tem um livro já publicado sobre licitação, que é um estudo que eu posso assim denominar sai da caixinha, não é um livro de licitação como vocês estão habituados a ler, como nós estamos habituados a ler, que pensa o Instituto da Licitação, faz uma pesquisa legislativa, tem uma análise crítica, não é um texto meramente de interpretação da lei, das leis de licitação, é um texto excelente, excepcional, muito recomendável. E o trabalho dele de doutoramento é sobre controle exercido pelas Cortes de Contas. O foco está principalmente no Tribunal de Contas da União. Acho que ele não fala mal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Definitivamente não. Ele reservou toda a sua verve crítica no Tribunal de Contas da União, então todos podem ler sem maiores constrangimentos. É uma leitura mais do que recomendável. Essa está no prelo, né, André? Mas está disponível na biblioteca da USP, onde ele fez o seu doutoramento. Bom, dito isso, eu vou assumir aqui um tom mais provocativo do que a proposta da mesa, né? O tema é Lei das Estatais, o fim do contrato administrativo clássico. Vamos dizer, precisa da Lei das Estatais para propor um fim do contrato administrativo clássico? Então, a primeira abordagem que eu faço é um pouco anterior à Lei das Estatais, só para tentar desmistificar, né, a relevância dessa classificação, que todos nós, professores de Direito Administrativo, gostamos de dizer, boa parte dos senhores e das senhoras passaram por faculdade de Direito e começaram a estudar contrato administrativo com a classificação do contrato administrativo em sentido estrito, contrato administrativo em sentido amplo, contrato privado da administração, coisas desse tipo, né? Esse tipo de classificação, e os professores revelam isso em sala de aula, os doutrinadores revelam isso em sala de aula, tem origem no direito francês. E lá na França, essa divisão, essa distinção é relevantíssima. É muito útil do ponto de vista prático, né? No primeiro debate, eu assisti, estava lá escondido, mas vendo na televisão, né? Assisti atentamente o que foi dito aqui, uma preocupação com a realidade. Então, os franceses são muito pragmáticos. E eles fazem essa classificação por uma questão prática. Houve uma revolução, algumas cabeças rolaram, etc. E tal. E uma das consequências da revolução foi tirar do âmbito do poder judiciário uma parte significativa das matérias que eram disciplinadas pelo judiciário. Inclusive, muitos perderam a cabeça, inclusive nesse momento. Então, criou-se uma jurisdição administrativa. Essa jurisdição administrativa, ela assumiu as questões de Estado, que não deveriam ficar nessa elite judiciária lá, da pós-Revolução Francesa. Então, há uma questão de divisão de competências muito relevante na França. E um dos aspectos envolve o direito material que vai ser analisado, né? Direito comum, direito privado, continua com o judiciário. Direito público, questões de Estado, com a jurisdição administrativa. Contrato. Bom, num primeiro momento, o contrato vai para a jurisdição comum, não é um tema de direito extraordinário. Mas todo contrato, bom, isso passou a se debater lá nos primórdios. Não, tem contrato que é diferente, não é um contrato comum, é um contrato que envolve questões de direito público, questões de Estado, são os contratos administrativos, em sentido estrito,
Contratos com cláusulas exorbitantes que não se veem no direito comum. Então, um juiz lá, ele não é apto ou não é adequado que ele desenvolva, ou que ele decida esse litígio, e sim o órgão da administração gabaritado para tanto. Então, eles discutem tanto isso e preservam esse tipo de classificação até hoje para saber se aquela demanda, se houver litígio, né, aquela contratação, vai ser decidida no âmbito jurisdicional ou no âmbito da justiça administrativa. Lá na França tem esse aspecto prático, realista, inafastável. Aqui no Brasil, esse objetivo, essa finalidade, simplesmente não existe. Não faz relevância alguma, né? A jurisdição é una. Mesmo a divisão de competências dentro das esferas judiciais, elas são decididas com base em critérios subjetivos. Então, está no âmbito da Justiça Federal. Numa questão envolvendo contrato da Caixa Econômica, vai para a Justiça Federal, por quê? Porque é uma empresa pública. Da Petrobras, a Sociedade de Economia Mista, vai para a Justiça Comum. Por quê? Porque a Constituição diz que empresa pública federal vai para a Justiça Federal. Não quer saber se o contrato é um contrato administrativo ou um contrato privado celebrado pela administração, se é um contrato para fornecimento de bloquinho de papel ou se é um contrato para a construção de uma sonda. A competência ela é definida por outros aspectos. Competência fiscalizatória. O Tribunal de Contas não analisa só contrato administrativo, celebra qualquer tipo de despesa, e contratual, inclusive, da administração pública, ponto, inclusive das empresas estatais, ponto. Não há dúvida quanto a isso. É irrelevante em relação a esse aspecto prático, que talvez seja a principal razão para se estressar essa distinção no direito francês. Então, e eu já estou aqui gastando um bocado de tempo falando nisso, mas é importante deixar isso marcado para que não se venha a interpretar a lei ou a criticar a lei com base em coisas que talvez não sejam tão relevantes assim. Então, nós falamos muito nisso, para dizer o quê? Para separar, ou tentar separar, algumas regras especiais que a legislação teria posto para dar uma posição de salvaguarda, de prerrogativa para a administração pública. Puxa, que prerrogativas são essas? A professora Cristiane expôs lá, artigo 58 da Lei 8.666. Vou destacar as duas mais reluzentes. Poder de alteração unilateral do contrato e o poder de rescisão unilateral do contrato. Rescisão, o doutor André Rosílio já mencionou aqui. Um poder talvez não seja, não foi peremptório, eu serei um pouco mais contundente em relação a isso. Então, o que dá a 8.666 de prerrogativa especial? Bom, poder de modificar unilateralmente o contrato. Me permitam a informalidade, né? Poder de modificar unilateralmente nuas. Né? O poder formal que a lei dá é muito menor do que aquele que as pessoas presumem existir, porque a lei estabelece ressalvas expressas, severíssimas, a esse poder de modificação unilateral. Severíssimas. Algum intérprete mais literalista diria, isso é unilateral porque a lei diz que é, porque não tem nada de unilateral aqui. Eu vou demonstrar por quê. Artigo 58, que foi mencionado aqui, da Lei 8.666. Regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por essa lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de 1. Modificá-los unilateralmente, para melhor adequação à finalidade de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Está aí, pô. Não tem poder? Tem, mas vamos ler o artigo 58. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Puxa, então, para mexer no equilíbrio econômico-financeiro, tem que ter acordo. Aí vem o parágrafo 2º que diz, na hipótese do inciso 1 desse artigo, que eu acabei de ler, que fala do poder de alteração unilateral, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. Então, olha só que 8 a lei faz, né?
Você pode alterar unilateralmente, mas deve rever o equilíbrio econômico-financeiro. Mas, para rever o equilíbrio econômico-financeiro, tem que ter um acordo de vontades. Boa parte das alterações dizem respeito à alteração quantitativa, qualitativa, e isso tem preço pré-estabelecido. Aí a lei indica uma fórmula para reajuste. Mas isso também está pressuposto, veja. Não é algo tão extraordinário assim quanto se possa imaginar. Então, não está se abrindo mão de tanto em relação a essa matéria. Em questão de rescisão, também do ponto de vista prático, 90% das hipóteses de rescisão unilateral são aquelas provocadas por descumprimento do contrato pelo contratado. Vai dizer, bom, nesses casos, a administração vai lá e rescinde, sem prescindir de acesso ao judiciário. Bom, se o particular pode se sentir preterido nos seus direitos, recorrer ao judiciário. Quantas e quantas vezes não recorre, não consegue liminar para continuar executando o contrato, etc. Quer dizer, o judiciário pode exercer sua jurisdição nessa matéria. É bem diferente do que ocorre no direito francês. Tá? Mesmo não se admitindo isso em contratações comuns, se uma das partes quiser dar por rescindido o contrato, a outra parte vai ter que recorrer ao judiciário, se quiser se opor. Também, do ponto de vista prático, não está se perdendo muita coisa. Puxa, mas tem o caso que o André mencionou. E o caso de interesse público. Aí seria uma diferença. Se a administração pudesse rescindir unilateralmente o contrato por questão de interesse público. A administração, de acordo com os tribunais, essa não é a minha posição pessoal, a lei não diz isso, mas o STJ já tem reiteradas decisões reconhecendo que, nessas situações, quando a administração pública rescinde, invocando o interesse público, deve indenizar plenamente o contratado, inclusive com lucro cessante, com aquilo que ele deixou o lucro que ele deixou de auferir em virtude da rescisão. Esse é o regime exatamente idêntico que qualquer contrato de empreitada, para pegar um contrato relevante para as contratações públicas, tem. Então, o Código Civil, se uma empresa privada contratar um empreiteiro e quiser rescindir, ele rescinde, o Código Civil apenas determina que ele seja obrigado a pagar o lucro cessante. Então, é absolutamente idêntico. Isso aqui eu estou mencionando as contratações envolvendo entidades estatais públicas, né, de regime de direito público. No campo do direito privado, as empresas estatais, elas poderiam ter utilizado esses contratos administrativos em sentido estrito, clássicos, né? Olha, eu tenho minhas dúvidas que fosse admissível constitucionalmente esse tipo de cláusula, se é que elas existem. Tá? Por quê? Porque a Constituição, expressamente, desde a Constituição de 88, na sua redação original, e a atual, reformada, né, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional número 19, determina expressamente que as empresas estatais, exploradoras de atividade econômica, desenvolvedoras de atividade econômica, devam obedecer às regras comuns do direito privado quanto às suas obrigações civis e comerciais. Se a Constituição expressamente menciona a necessidade de uniformidade de regime jurídico em relação à empresa estatal e o direito privado, se houvesse um regime tão excepcional assim em favor do Estado em matéria contratual, esse regime não deveria ser aplicado para as empresas estatais. Tá? Para qualquer estatal? Para qualquer estatal. Talvez alguma dúvida houvesse em relação às empresas estatais prestadoras de serviços públicos antes da Lei 13.303 da Lei das Estatais. Porque alguém poderia dizer, não, essa restrição só existe em relação àquelas que disputam mercado com empresas privadas. As outras que prestam serviços públicos e não têm esse problema concorrencial, elas poderiam ter um regime de privilégio. Agora, com a Lei 13.303,
Essa dúvida foi dissipada, o André já mencionou, o artigo 1º expressamente diz que as empresas prestadoras de serviços públicos são obrigadas a obedecer essa lei, e a lei diz expressamente, por exemplo, no artigo 72, que os contratos regidos por essa lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Quer dizer, cláusula exorbitante não deve ter, pelo menos em relação a essa matéria, para as empresas prestadoras de serviço público. Alguém poderia dizer, nossa, e agora? O interesse público está desprotegido? Sinceramente, eu acredito que não. Aí, do ponto de vista prático, né? Hoje em dia, cada vez mais as empresas, os serviços públicos têm sido desenvolvidos por empresas privadas concessionárias de serviços públicos que não detêm qualquer tipo de prerrogativa legal para celebrar contratos com seus fornecedores. Como usuário dos serviços públicos e como profissional da área jurídica, eu não percebo qualquer dificuldade operacional dessas empresas por não deter esse tipo de prerrogativa jurídica, pelo menos jurídico formal. Qualquer dificuldade, né? Então, a Infraero, só para pegar um exemplo assim que eu acho que é muito ilustrativo, a Infraero tem muito mais dificuldade em executar as obras para ampliação e manutenção da sua infraestrutura do que qualquer uma dessas concessionárias que assumiram, mais recentemente, infraestrutura aeroportuária. Uma empresa estatal e uma empresa privada. Essas empresas não precisam de prerrogativa alguma para celebrar contratos com empreiteira, com fornecedor de mão de obra, fornecedor de equipamento, etc. Isso é uma falácia, tá? Que precisa dessa regrinha do artigo 58 para esse tipo de poder, ou que decorre dessa regrinha qualquer tipo de poder de contratação. Isso não se comprova empiricamente. Então, podem dormir sossegados que o interesse público não vai ser prejudicado por causa da não aplicação do artigo 58 da Lei 8666. Puxa, mas, olha, você está falando isso aí e tal, mas, na prática, as empresas estatais pintam em borda com os fornecedores. Se tiver algum fornecedor aqui, vai dizer, tá bom, as empresas usam essas prerrogativas. Não são prerrogativas jurídico-formais. É um poder de contratação do Estado que é muito grande. E qualquer grande contratante exerce poder contratual e põe o fornecedor em situação, do ponto de vista pragmático, inferior, né? O fornecedor do Estado, ele se curva ao poder de contratação do Estado, do mesmo jeito que o fornecedor de um supermercado se curva ao poder de compra do grande supermercado, da grande empreiteira, da grande concessionária de serviço público-privado. Não confundam a realidade com a questão jurídico-formal. Essa questão das cláusulas exorbitantes, a gente dá muito valor a elas, tá? Existe muito mais a se discutir em matéria contratual pública do que a existência ou não existência, a relevância ou não relevância dessas cláusulas exorbitantes para efeito de proteção do interesse público. Nós pararmos 2 minutos para pensar, vamos dizer que isso não é tão relevante assim. Isso não significa dizer que as contratações das empresas estatais sejam contratações estritamente privadas ou que não tenham regras de direito público sobre elas. É claro que tem. A licitação é uma delas. A professora Cristiane destacou aqui a questão dos prazos, necessidade de prorrogação, não em virtude dessa regra específica. Toda a questão de controle, vocês são super especializados nela, isso tudo, a necessidade de demonstração, de razoabilidade de preço, etc. E tal, isso faz parte do mundo estatal e vai continuar fazendo. Mas não é com base nessa distinção clássica de contrato administrativo dotado de prerrogativas, de cláusulas exorbitantes, que a doutrina francesa, com razão, menciona, e a doutrina brasileira, meio que por adesão irrefletida, insiste em mencionar. Então, na minha opinião,
se houvesse uma decretação do fim, né, dos contratos administrativos clássicos, se a Lei 13.303 proporcionar isso, ela terá feito um grande benefício para a reflexão jurídica em matéria de contratações públicas. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço ao doutor Jacinto. Esse assunto é realmente muito relevante no direito administrativo. Eu quero até colocar aqui que depois de um ano da vigência dessa lei, a Lei de Responsabilidade das Estatais, o Planalto informou, colocou no site dele, que a Lei das Estatais contribui para aumentar a eficiência e lucro das empresas. Isso na matéria de governança. Achei que foi muito interessante a avaliação positiva que o Planalto faz a respeito dessa legislação. E, para completar aqui a nossa questão da mesa 2, eu gostaria que o doutor André se respondesse só uma dúvida que eu tenho, em relação à lei. Ela, na verdade, é um estatuto específico das estatais. E, ela sendo a lei de responsabilidade das estatais, é possível que ela possa optar pela 666, desculpe. Eu imagino que as regras, só para entender um pouquinho melhor a pergunta, diz respeito às regras de licitações e contratos, é isso? A pergunta é focada nas regras de licitações e contratos? De contratos, exatamente. É possível a administração das estatais, né? Sendo esse o estatuto para as estatais, é possível, em algum momento, a administração entender que ela pode fazer um contrato nas regras da 8666, já que não existe essa vedação? Eu imagino que a resposta é não. Pode ser que eu esteja equivocado e os professores podem me ajudar a corrigir a informação, mas eu tenho a impressão que ela abrange, em sendo aplicável às empresas estatais, elas abrangem todas as empresas, né? Tem uma regrinha inicial, logo no início da lei, que não estão sujeitas a certas regras das empresas estatais, aquelas que não tiverem receita operacional inferior a 90 milhões. É isso, receita operacional inferior a 90 milhões, considerando suas subsidiárias. Aí, certas regras da lei das estatais não se aplicam a essas empresas. Mas, mas a parte de licitação e contrato, salvo engano, ela se aplica às empresas estatais em geral. Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco, mas aí os professores podem me ajudar a corrigir. Não, eu agradeço. Eu também tenho, acho que, um entendimento mais ou menos parecido. Bom, vamos agora abrir para perguntas. Se tiverem perguntas, quiserem complementar. Tem alguém que esteja interessado? Bom, um assunto realmente muito relevante. Nós, que trabalhamos diretamente com direito administrativo, estamos com muita atenção, buscando sempre a atualização, porque a questão, embora a lei seja recente, mas é uma questão bem antiga, né? Até desde a Constituição já se tinha uma previsão de que estatais tinham que ter um regulamento diferenciado, mas só que naquela ocasião se falava muito da atividade, né? Desde que fosse atividade econômica, que poderia ter uma regra um pouquinho diferenciada. Hoje não, hoje parece que a coisa ficou bem formal, bem diferenciada, até de forma que a administração das estatais tenha uma forma mais fácil de trabalhar as licitações. A gente está aqui. Se ninguém está interessado em fazer. Fica à vontade. Fazer uma pergunta para os colegas de mesa, envolvendo até o aspecto do controle. Eu confesso que eu não tenho um posicionamento fechado, por isso gostaria de ouvir os colegas. Se seria possível um órgão de controle baixar alguma norma para poder uniformizar, de certa maneira, alguns assuntos que serão colocados no regimento interno das estatais. Eu trabalho no Tribunal de Contas do município, é uma preocupação que eu tenho, muito embora eu acho que não é papel do órgão de controle engessar as estatais, mas fico pensando que cada uma terá plena autonomia para regulamentar dentro da lei. E cada uma vai começar a fazer a licitação de acordo com o seu regulamento interno.
Quando isso chegar num órgão de controle, ele terá, para poder fazer o controle, ele terá que ter conhecimento de, não é só da lei, ele terá que ter conhecimento de todos os regulamentos internos. Então, o que eu pergunto aos colegas é, seria possível, em algum tema, não digo em todos, mas que um órgão de controle baixasse alguma orientação para alguns temas nesses regulamentos internos? Eu passo a palavra aos senhores. Fique à vontade. Lá vai que palpitão, hein? Eu acho que não. Assim, no sentido de criar os órgãos de controle criar um regulamento para substituir. Aí contraria exatamente o objetivo da lei. O objetivo da lei, evidente, é pulverizar e desuniformizar o regime de contratações. Puxa, pode ter gente que não gostará dessa solução, mas é evidente que foi esse o objetivo da lei, né? Isso é bom? Isso não é bom? As possíveis vantagens. As possíveis vantagens é que cada entidade estatal crie um regulamento mais focado com as suas necessidades. Isso seria uma eventual vantagem. Uma desvantagem vamos dizer, primeiro, uma prática, né, para quem a dificuldade do controle que a Cristiane apontou aqui. Vão ter que parar e entender a lógica do regulamento para poder criticá-lo, avaliá-lo, saber se ele é legal, não é legal. Não só isso, saber se ele é adequado ou inadequado. Análise de economicidade, inclusive. Mas, enfim, isso suponho que seja feito também nas contratações sem licitação, né? Deve ter algum tipo de critério para a escolha da licitação, e não é um volume desprezível, né? No plano federal, que andou divulgando os dados, mais da metade do volume de recursos públicos em despesa de custeio é feito sem licitação. E aí, não tem uma licitação, bom, é só aquele controle formalzinho lá, ou há uma análise de fundo. O problema é o mesmo. Você não tem regra nenhuma pré-estabelecida em lei para fazer essa escolha. O Tribunal de Contas pode estabelecer parâmetros e algumas dúvidas jurídicas que houver, pode indicar qual o seu posicionamento. Agora, editar, que eu acho que vai haver, inclusive, demanda de entidades estatais, né? Que os órgãos de controle assumam esse papel de regulamentar as contratações, me parece contrário ao objetivo da lei. Uma coisinha que eu tenho procurado repetir sempre, e é impressionante como isso retorna inevitavelmente. Aqui no Brasil, se discute muito mais licitação do que contrato. Estamos fazendo isso aqui de novo. O tema é de contrato, a gente está falando de licitação. Lanço um desafio a vocês. Saiam daqui e procurem um livro francês sobre licitação pública. Dificilmente vocês encontrarão. Eu, pelo menos, não conheço, eu desconheço. Não se fala nesse assunto na França. Por quê? Porque isso é um assunto burocrático, meu amigo, é manual de contratação. Toda empresa tem um manual de contratação, isso é normal. Isso é regime unificado. No Brasil, tem gente aqui, talvez tenha gente aqui da mesma idade que eu, mas o Brasil, a primeira lei de licitação que foi em 1986. Foi um decreto-lei. Antigamente não tinha uma lei só sobre licitação. Previsão constitucional só em 88. Não havia. O mundo não começou com a 8666. A inexistência de um regime jurídico único, fechadíssimo, né, não vai provocar um hecatombe. Muda as coisas. Mas aqui no Brasil tem muito desvio, enfim. Com a 866, inclusive. Infelizmente, ela não conseguiu eliminar esse mal, não é? Então, não vejo como algo assim, completamente negativo essa diversidade de fontes. Vai dificultar alguma coisa para fornecedor, para controle e tal, mas é algo que eu suponho que seja comum ao redor do mundo civilizado, né, fora do Brasil, que criou essa
ideia muito marcada de ver como positivo um regime muito parecido. Então, você faz um sistema de contratação idêntico para você construir um prédio para comprar medicamento. Ah, não, mas aí tem até o pregão que deu uma mudada, sim, mas, enfim, precisaria se investir mais em técnicas de gestão e menos, talvez, em legislação enrijecedora. Mas duvido muito que, mesmo com essa liberdade, os gestores usem essa liberdade. Não vão usar, vai ser tudo cópia do que eles já faziam. Se era cópia da 8666, vai ficar um negócio muito parecido com o que era 8666. A Petrobras fez um negócio muito parecido com o que era. O pessoal fala tanto do regulamento da Petrobras, é bem parecido, tirando aquela questão do convite, é muito parecido com o da 8666. Eu não tenho medo assim, de criatividade e mudança, não faz medo nenhum, né? Aliás, a experiência diz isso. Quando saiu a lei de PPP, quantos seminários a gente participou? O povo, que vai ser, não sei o quê. A União não fez nenhum contrato de PPP. A Caixa Econômica fez um junto com o Banco do Brasil. Mas não virou panaceia, enfim. Vamos ter calma, sem esse tipo de debate. Mas me parece que está caminhando aí, o objetivo foi caminhar para uma pulverização. Talvez não exista. O prefeitão vai lançar um decreto e vai padronizar, o governador, e, na ausência desse, na omissão desse, que é muito provável, o Tribunal de Contas vai fazer um modelão e todo mundo vai aderir. Essa é a minha expectativa. Doutora Cristiana, voltando a palavra. Eu não tenho uma Está posição. É que, quando a gente trabalha num órgão de controle, e vê a dificuldade, inclusive, de como é controlar, eu falo, eu não sei dizer ainda, mas eu penso que talvez alguma coisa, eu concordo, eu acho até que chefe do executivo não pode regulamentar, ele pode regulamentar a parte de governança. Parte de licitação e contrato, no meu modo de ver, a lei não deu nenhuma competência para o chefe do Poder Executivo. Agora, o órgão de controle, talvez alguma coisa, o que eu não consigo ainda, você fala, ainda tudo é muito incipiente, eu não consigo ainda verificar o que poderia, mas eu acho que talvez alguma coisa, até para transformar em algo concreto essa análise de eficiência, efetividade, mas, num primeiro momento, eu concordo. Eu coloquei aqui só para levantar a bola mesmo, porque eu também não tenho uma resposta. Eu concordo que a ideia é a pulverização mesmo, é sair dessa ideia de legislação, a lei em sentido formal. Não, eu quero que a força do regulamento, eu quero que o regulamento discipline de acordo com as minhas necessidades. Mas também a prática, pelo que eu tenho visto, o que está vendo hoje é uma cópia, viu, dos regulamentos que já saíram, Ctrl+C, Ctrl+V. E não é isso, né? Eu tenho que fazer o regulamento de acordo com o que eu preciso, a minha finalidade, a minha área de atuação. Mas, na prática, realmente, talvez ocorra assim, a encampação dessa competência. Sim. Bom, o assunto é realmente interessante, daria para a gente levar o dia inteiro e não iria esgotar. Eu agradeço aos ilustres palestrantes, acho que foi muito proveitosa amanhã. Nós tivemos uma primeira palestra excelente também, um assunto muito bom. E, doutor Jacinto, provavelmente nós teremos mais outros encontros, seminário. Certamente que o senhor já está convocado. Agradeço, então, a todos e uma boa tarde.